Fala galera, análise pré-jogo de Atlético Mineiro e Grêmio pela 35ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 130 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelos resultados recentes, né, e começando pelo Atlético Mineiro, a gente vai ver que nas últimas 10 partidas foram 5 jogos em casa, derrotas para Coritiba e Cruzeiro, e vitórias, né, 3 vitórias sobre Fluminense, Fortaleza e Goiás, 60% de aproveitamento para o Atlético Mineiro nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, a gente vai ver que o Atlético teve uma média de 53% de posse de bola, um número mediano para uma equipe mandante, e para a gente avaliar a construção das jogadas, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. E aí a gente vai ver que o Atlético Mineiro foi mal, né, com 0,63 de expectativa de assistências, um número bem baixo aí para uma equipe mandante, mas os seus adversários também não foram muito melhores, 0,73 de expectativa de assistências, praticamente aí um equilíbrio. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que o Atlético Mineiro teve 11,8 finalizações em média por jogo, que geraram uma expectativa de gols de 1,19. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê o Atlético com um número baixo de finalizações, mas já um número mediano para a expectativa de gols. Os adversários do Atlético tiveram aí uma média de 12,6 finalizações por jogo, com uma expectativa de gols de 0,79. Então a gente vê aí praticamente um equilíbrio em finalizações, mas o Atlético Mineiro levemente superior na expectativa de gols. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender as bolas que foram no gol, para ajudar a gente a estimar o número de gols marcados. Então, a gente vai ver que a expectativa de gols pós-chute do Atlético Mineiro foi em média aí de 1,39 por jogo, e dos adversários 1,04, né, números medianos, mas o Atlético Mineiro novamente aí com uma ligeira superioridade. E para a gente fechar essa parte da análise, a gente vai olhar para o número de gols efetivamente marcados, e aí o Atlético Mineiro com uma média de 1,6 gols por jogo, e os adversários de 1 gol por jogo, novamente o Atlético Mineiro superior nessas estatísticas. Então o que a gente pode ver aqui pelo lado do Atlético Mineiro é que o Atlético Mineiro teve números no máximo medianos aí, para todas as estatísticas que a gente olhou, mas no geral foi superior do que os seus adversários, que também não tiveram números muito bons nessas partidas. Então, apesar do Atlético Mineiro não ter jogos, né, brilhantes, vamos dizer assim, mas ele também não deixa os seus adversários jogarem tão bem. A gente vê aí um equilíbrio, mas o Atlético Mineiro sendo um pouco superior no geral. Agora, olhando para o Grêmio, nas últimas 10 rodadas foram 6 jogos fora de casa, empate contra o Fortaleza, derrotas para o Internacional e para o São Paulo, e vitórias aí, 3 vitórias sobre América Mineiro, Coritiba e Botafogo, 56% de aproveitamento para o Grêmio nessas partidas. Em termos de posse de bola, a gente vê um equilíbrio aí, 50% em média para o Grêmio, um número mediano para uma equipe visitante. Quando a gente olha para a expectativa de assistências, né, para medir o desempenho das equipes na construção de jogadas, a gente vai ver que o Grêmio vai pior aí nessas últimas partidas do que os seus adversários nessa média. 1,11 de expectativa de assistências para os adversários contra 0,72 do Grêmio, um número baixo aí para uma equipe visitante. Em termos de finalizações e expectativa de gols, o Grêmio novamente aí abaixo dos seus adversários, que tiveram aí uma média de 15,7 finalizações por jogo, gerando uma expectativa de gols média aí de 2,16. Pelo lado do Grêmio foram 12,3 finalizações por jogo, gerando uma expectativa de gols de 1,25 em média. Quando a gente olha para a qualidade das finalizações, aí a gente já vê um equilíbrio maior, né, na expectativa de gols, 1,82 em média para os adversários contra 1,74 do Grêmio. E em termos de gols efetivamente marcados, aí a gente também vê um número mais equilibrado, 2,33 gols em média para os adversários contra 2,17 do Grêmio. Então a gente vê pelo lado do Grêmio aqui números
algumas estatísticas com bons números, né? Expectativa de gols pós-chute e gols, principalmente, mas ao mesmo tempo que o Grêmio tem bons números, ele também cede espaço para os seus adversários terem bons números também. Então, parece que os jogos do Grêmio são mais abertos, assim, o Grêmio cria bastante, né? Mas também deixa os seus adversários, abre espaço para os adversários também criarem. E para a gente fechar essa análise, a gente vai olhar aqui para alguns palpites de resultado para esse jogo, só reforçando que o objetivo não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz aqui? Simulei 10 mil jogos entre Atlético Mineiro e Grêmio, considerando o que essas duas equipes e os seus adversários nesses últimos jogos produziram em termos de expectativa de gols e de expectativa de gols pós-chute. Então, no cenário de expectativa de gols, a gente vai ver um claro favoritismo para o Atlético Mineiro, com 55% de probabilidade de vitória, 24% de probabilidade de empate e 21% de probabilidade de vitória do Grêmio. Os resultados mais frequentes nessas simulações: empate por 1-1 e vitórias do Atlético Mineiro por 2-1 e 1-0. E quando a gente olha para expectativa de gols pós-chute, que o favoritismo do Atlético Mineiro diminui um pouco, mas ainda assim ele segue favorito, 45% de chance de vitória, 24% de chance de empate e 31% de chance de vitória do Grêmio. E aqui os resultados mais frequentes foram empate por 1-1, vitória por 2-1 do Atlético Mineiro e vitória do Grêmio por 2-1. Então a gente vê que seja qual for o cenário que a gente olhe, né, olhando para a expectativa de gols ou expectativa de gols pós-chute, o Atlético Mineiro sempre favorito para vencer esse jogo. Então chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo, né, de Atlético Mineiro e Grêmio. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e logo após a partida aí a gente tem mais um vídeo analisando o resultado do jogo. Então, falou!